Olá! Olá pessoal, vamos dar continuidade então para o nosso conteúdo de Direito Civil, seguindo então aquele conteúdo que eu enviei para vocês por e-mail, tá? Estamos tratando da formas de extinção das obrigações e a partir então agora da página 4, daquele nós estamos no item a respeito do pagamento, né? E agora, a partir ali da página 4, nós vamos ver mais dois itens do nosso conteúdo, tá? Muito bem. O que nós vimos até agora, então, a respeito da extinção das obrigações? Que o pagamento é a forma de extinção das obrigações considerada forma por excelência, né? O pagamento é a principal forma de extinção das obrigações. E vimos que esse pagamento, então, significa cumprimento, deixa eu acertar aqui esse negócio, significa cumprimento ou adimplemento da obrigação. Então, quando a gente fala que a obrigação foi cumprida, ela foi adimplida, né? Quer dizer que, então, ela será extinta, né? Só que nós temos que esse pagamento, essa forma de extinção das obrigações, ele pode ser por meio direto ou por meio indireto, tá? Então, formas de extinção das obrigações por meio do pagamento. Esse pagamento pode ser por via direta ou indireta. Ao lado do pagamento direto, né, nós temos então outras formas aí, que é o que a gente vai começar a ver agora. O que é o pagamento direto? O pagamento direto é muito simples da gente entender, né? É quando ele é feito diretamente à pessoa do credor. Então, nós temos lá o credor, o devedor. O devedor, então, ele quer se exonerar da obrigação, ele quer adimplir a obrigação, ele pode efetuar, então, esse pagamento, o cumprimento da sua obrigação diretamente à pessoa do credor, tá? Então, esse é o chamado pagamento direto, forma de extinção das obrigações por meio do pagamento direto. Muito simples, né? Quando é feito, então, diretamente ao credor. Mas nós temos aí, agora nós vamos ver, então, essas formas indiretas, né? Quando é que o pagamento pode ser feito de forma indireta, indiretamente ao credor. Então, nós temos lá credor e o devedor tem que cumprir a obrigação, só que ele vai fazer esse cumprimento, ele vai efetuar esse cumprimento, esse pagamento por meios indiretos, né? De formas indiretas à pessoa do credor. E a primeira forma que nós vamos ver agora de cumprimento ou de pagamento indireto é a consignação, né? Vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão, consignação em pagamento, tá? Então, pagamento por consignação, a consignação em pagamento é a forma de cumprimento indireto, de pagamento indireto da obrigação, que está previsto a partir do artigo 334 do nosso Código Civil, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver o que é esse pagamento em consignação. Nós colocamos aí um conceito que nada mais é do que o que a gente extrai do caput do artigo 334. Pagamento por consignação consiste no depósito feito pelo devedor, né, da coisa devida. Essa coisa, então, pode ser o valor ou um bem, né? Então, veja bem, o devedor vai fazer esse depósito, por isso que é uma forma indireta de cumprimento da obrigação. Mas qual o objetivo disso? Liberar-se da obrigação, tá? É meio indireto de pagamento ou pagamento chamado pagamento especial, incluindo-se nessa categoria também o pagamento com subrogação, a imputação do pagamento e a dação em pagamento. Então, essas formas de pagamento indireto também, além da consignação em pagamento, nós vamos ter a subrogação, imputação e dação em pagamento. Mas essas outras formas nós vamos ver na sequência aí do nosso conteúdo. Por hora, né? Nesse vídeo nós vamos ver somente a consignação, pagamento por consignação, tá certo?
Então vamos lá. De que forma que esse devedor, então, pode se exonerar e em que momento ele pode se exonerar da obrigação, né, por meio desta consignação, por meio desse depósito, tá? Quando é que ele pode fazer esse depósito? Em que situações que ele pode fazer esse depósito, tá? Porque veja bem, quando o cumprimento da obrigação, né? Quando lá na origem da obrigação, as partes estabeleceram uma forma de pagamento e o credor, né, já tem ali estipulado que ele irá receber de determinada forma, e o devedor, né, para cumprir essa obrigação, não vê empecilho algum, né, não tem empecilho algum que se levantou aí quanto ao momento e a forma de se cumprir essa obrigação, é evidente que a forma a ser obedecida será aquela estabelecida no contrato, estabelecida ali naquele vínculo obrigacional originário, tá? A consignação é uma forma indireta, mas ela só será realizada, né? A consignação só será realizada, só será permitida nos casos previstos aqui no artigo 335, tá? Então nós temos aí situações expressas, situações especiais em que a lei prevê a possibilidade desse pagamento indireto, ok? E esse pagamento, então, indireto, o objetivo dele é de o devedor se exonerar da obrigação. Por isso que nós vamos perceber agora em que situações esse devedor poderá se valer dessa forma de cumprimento da obrigação, né, por meio indireto, chamado aí de consignação, tá certo? Bom, o artigo 334 diz que considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais, tá? Nos casos e nas formas legais aí, nós vamos ter o procedimento pelo qual essa consignação será feita. Gente, entenda o seguinte: em direito civil, né, o direito civil é o direito material. Então, no direito civil, nós temos as situações em que essa consignação pode ser realizada, ok? Mas o procedimento pelo qual vai ser feito essa consignação está previsto no processo civil, porque é o processo civil que trata de procedimento, ok? Então, a forma pela qual será realizada essa consignação é o Código de Processo Civil que traz esse procedimento, tá certo? Então, o Código de Processo Civil, nos artigos 539 até o 549, traz ali como é que será feito esse procedimento, tá? Por hora, nós não vamos estudar esse procedimento. Esse procedimento é estudado lá em Processo Civil 4, né? É o último módulo de processo civil que a gente estuda, que são os procedimentos especiais, tá? Então, nós não vamos estudar esse procedimento agora, porque antes de estudar o procedimento da consignação em pagamento, vocês vão ter que estudar toda a teoria geral do processo e os outros procedimentos previstos no Código de Processo Civil, ok? Então, aqui, em direito civil, no direito material, o que nós estudamos são as hipóteses, né, de cabimento da consignação. O que é a consignação e suas hipóteses de cabimento, ok? O procedimento da consignação de pagamento, vocês vão estudar lá em direito processual civil, nos artigos 539 ao 549, tá certo? Mas lá no processo civil, nós temos essas duas formas aqui em que essa consignação pode ocorrer, que diz o artigo, que consta aí do artigo 334, que nós acabamos de ler, que essa consignação pode ser feita por meio judicial, né, por meio de uma ação judicial, né,
ou diretamente no estabelecimento bancário. Então, só para antecipar um pouquinho para vocês entenderem esse conteúdo do artigo 334, a consignação ela pode se realizar por meio de uma ação judicial ou diretamente no estabelecimento bancário, mas nas hipóteses, tá, em que esse procedimento traz para nós lá em processo civil, ok? Então, tá aí só para vocês entenderem o que significa esse depósito judicial ou em estabelecimento bancário nos casos e formas legais, mas essas formas, né, esse procedimento está previsto lá no Código de Processo Civil, ok? Muito bem. O artigo 334 também traz aí que esse depósito judicial da coisa, né, devida permite a consignação não só de dinheiro, como também de bens móveis ou imóveis, tá? Então, tudo vai depender do conteúdo, né? A gente sempre fala isso. Tudo vai depender do conteúdo da obrigação. O que as partes se vincularam lá naquela obrigação originária, né, no contrato, né, no que se estipulou entre as partes. Se o que se estipulou foi a entrega, né, e lembra lá das fontes lá e das formas de obrigação, né, se o objeto da obrigação é pagar uma quantia, entregar algo ou de fazer algo, enfim, né, então nós temos que pensar lá nas formas da obrigação para se falar no que deve ser entregue, no que deve ser pago, né? Então, esse pagamento ele pode ser por meio de uma entrega de uma coisa e essa coisa pode ser um bem ou valor em dinheiro, tá certo? E aí, então, só coloquei um exemplo para vocês. O credor que se recusa em receber, por exemplo, uma mobília, né, móveis aí encomendados, só porque não está preparado para efetuar o pagamento, né, enfim. Mas vamos às situações, né, as hipóteses de cabimento da consignação previstos lá no artigo 335, tá? Esse artigo 335 divide aí os fundamentos que autorizam a consignação de três formas, né? Apesar de estar disposto aí em 5 incisos, o artigo 335, em 5 hipóteses, né? Mas os fundamentos se dividem em 3, tá? Que é o que nós colocamos aí no conteúdo para vocês. Primeiro fundamento que autoriza a consignação é a mora do credor. Presta atenção. Normalmente a gente vê falar, né? A gente ouve falar na mora do devedor. Porque o que é a mora? Mora é o atraso, né? É a demora. Mora vem de demora, né? E normalmente o que a gente vê é a previsão da mora do devedor, o devedor que se atrasa no cumprimento da obrigação. Mas aqui, como fundamento que autoriza a consignação, esse pagamento indireto, está a mora do credor. Veja bem, é uma situação em que o credor, então, se opõe, né, de alguma forma, ao cumprimento da obrigação que deve ser feita pelo devedor, tá? Então, primeiro fundamento, mora do credor. E essa mora do credor nós vamos ver nos incisos 1 e 2, que a gente já vai entrar explicando para vocês. Segundo fundamento, né, a letra B aí, ó, circunstâncias inerentes à pessoa do credor, que essas circunstâncias impedem o devedor de satisfazer a obrigação, a sua intenção de exonerar-se, né, da obrigação. Então, circunstâncias inerentes à pessoa do credor estão nos incisos 3 ao 4, né, 3 e 4 aí. E, por último, o último fundamento é condição suspensiva, estudando já, né, situações de condição suspensiva, e aqui nós vemos essa condição suspensiva como fundamento também autorizador da consignação, né, no inciso 5, tá certo? Vamos então a essas hipóteses, né? Eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura do artigo 335 lá do nosso Código Civil. Então vejam bem, artigo 335, a consignação tem lugar, né? Então quando é que essa consignação pode ser realizada? Inciso 1,
se o credor não puder ou sem justa causa recusar o recebimento, o pagamento ou dar quitação na devida forma. Então, veja aí, ó, mora do credor. O credor, então, impede que o cumprimento da obrigação se realize da forma prevista, né, no contrato originário ou na fonte, né, originária da obrigação. Então, se o credor não pode, vamos imaginar aí, ele foi impossibilitado de receber, ele não tem uma justa causa, mas ele não vai receber, ele não tem como dar recibo, né? Ele não tem como dar quitação, né? Isso autoriza o devedor a fazer essa consignação. Por quê? Porque o devedor é o interessado no cumprimento da obrigação, porque ele tem que se exonerar da obrigação. Tá? Então, para evitar que essa mora seja do devedor e para evitar as consequências dessa mora por parte do devedor, o que são as consequências da mora? Juros, né? Multa contratual, né? Enfim, às vezes até a extinção, estorno de valores, enfim, nós temos aí inúmeras consequências relativas à mora do devedor, tá? Então, para evitar, para se exonerar da obrigação, como o devedor ele tem que cumprir, né, a obrigação, mas se o credor impede, né, se opõe, né, ó, ele não pode, não dá uma justa causa, ele não tem como dar um recibo, ele não tem como dar quitação, esse fato autoriza então o devedor a consignar em pagamento, a efetuar então o depósito, seja judicial ou seja bancário, né, que são um procedimento, né? Mas autoriza então esse devedor a efetuar o pagamento por consignação, ok? Segunda situação que autoriza aí a consignação, inciso 2, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Bom, deixa eu fazer uma observação aqui. Vocês lembram que nós estudamos, nós vimos lá no item a respeito do lugar do pagamento, né? Página 3 e 4 ali nós vimos do lugar e do tempo do pagamento, que o pagamento pode ser de forma querable, né? 327, que é a regra, né? A regra é que o credor deve buscar o pagamento no domicílio do devedor. Então pense nessa hipótese. O credor é que deve ir até o devedor, essa regra que nós estudamos, querable. O credor deve ir, né? Imagina lá, o credor ele tem que ir até o devedor para receber, para buscar então o pagamento. E aí, vejam bem, agora o inciso 2 do artigo 335. O credor não vai, se ele não for e nem manda receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos, tá? O devedor está lá, pronto para efetuar o pagamento, pronto para cumprir a obrigação. Mas o credor, que deveria ir até ele para receber, não vai, tá? Bom, nessas situações, o devedor ele não sabe, então, onde fazer o pagamento, porque o que ficou ajustado é que esse credor deveria ir até ele para cumprir a obrigação, né? Para receber a obrigação. E aí, nessa situação, então, de acordo com o inciso 2 do artigo 335, o devedor, que tem por obrigação efetuar esse pagamento, ele pode efetuar esse pagamento de forma indireta por meio de consignação, ok? Então, segunda situação autorizadora, aí que nós vemos no inciso 2. As demais circunstâncias, inciso 3 do artigo 335, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, se ele for declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil, né? Então, são situações que nós vimos aí que são inerentes à pessoa do credor. Ó, o credor, ele não é capaz, né? E aí vamos pensar nas situações de capacidade mesmo, né? Ele é incapaz, ele não tem um representante, né? Que pode agir por ele. Nós vimos já os casos de incapacidade, os casos de representação, né? Mas ele é incapaz de receber ou ele é desconhecido, eu não sei
quem é. Agora eu tenho que ir, esse devedor, ele tem que ir até o credor, mas ele não tem como chegar até ele porque ele é desconhecido, ele foi declarado ausente, vimos já situações de ausência, né? Ele reside em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Então vejam bem, situação em que o devedor tem que cumprir a obrigação, mas ele não sabe como, né? Ele não tem meios de chegar a esse credor por conta de situações inerentes à sua pessoa, previstas aí no inciso 3. Então, essas situações autorizam esse devedor que precisa efetuar o pagamento, que precisa cumprir a obrigação, efetuar esse pagamento de forma indireta, tá? Por meio de consignação. É isso que nós estamos vendo. E por último, inciso 5, também tem lugar a consignação quando se pender litígio sobre o objeto do pagamento. E aqui agora nós temos então uma circunstância com relação ao objeto, né? Imagina que o objeto, né, o objeto do pagamento é entregar essa caneta, tá? Ah, mas esse objeto da obrigação se tornou litigioso, né? As pessoas estão ali, de acordo com o inciso 5, né? Tem um litígio sobre esse bem, né? As pessoas estão disputando a posse, a propriedade desse bem. Então, enquanto pender o litígio sobre esse bem, o devedor não pode entregá-lo ao credor, entendeu? Porque existe um litígio sobre ele, existe uma discussão judicial a respeito desse bem, tá? E até que isso ocorra, o que vai ter que acontecer? Esse bem, ele pode ser depositado judicialmente. Ele fica, então, sob a garantia judicial. Por isso que o que vai acontecer é uma consignação judicial, tá? Eu não tenho como entregar. Então, se existe um litígio sobre o objeto do pagamento, eu posso também, autoriza então a esse devedor efetuar o pagamento por consignação. Nessa última hipótese, o objeto então ele ficará consignado, ficará depositado até que se resolva o litígio sobre esse bem. E aí, resolvido esse litígio, aí vai se definir para quem é que vai o bem, ok? Mas, feita essa consignação, e esse é o objetivo principal, né, da consignação, é a exoneração por parte do devedor e, consequentemente, ele se libera, né, efetuando o depósito, efetuando a consignação, ele se libera dos efeitos da mora, das consequências da mora, ok? Vamos lá, as últimas observações. Artigo 338, enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e substituindo a obrigação para todas as consequências de direito, tá? O que significa isso? Que na consignação, imagina lá, o credor fez a consignação, né? O devedor deve ser citado a respeito disso, né? Cientificado a respeito disso, e enquanto ele não impugnar o objeto da obrigação, o próprio devedor ele pode levantar esse depósito, tá? E, não era o caso de consignação, ele estorna, né? A lei, então, permite, isso é o que se chama de retratação da oferta, né? A lei permite ao devedor retratar-se da oferta, requerendo o seu levantamento, desde que o credor ainda não tenha sido citado, ou se citado, não impugnar a oferta. Então, é uma forma, quando é que pode haver a retratação da oferta? Quando o devedor fez o depósito, mas o credor ainda não foi citado ou não impugnou essa oferta, ok? Julgado procedente o depósito, o devedor já não pode mais efetuá-lo, embora o credor consinta, se não de acordo com os outros devedores e fiadores, situação aí do artigo 339, tá? Esse dispositivo trata da impossibilidade do levantamento do objeto depositado depois de julgado procedente o pedido, mesmo havendo anuência do credor, pois nessa hipótese aí, né, existem outros devedores e fiadores, e aí ele já não pode mais efetuar o estorno, a retratação, efetuar o levantamento, porque existem outros interesses aí em jogo, tá certo, pessoal? Então,
mais um tópico aí explicado. Qualquer dúvida, lembrem-se, estou à disposição de vocês no horário da aula, né? Mas mesmo fora do horário da aula, ao assistirem esse vídeo, me enviem as dúvidas e eu vou respondendo vocês aí, ok? Uma boa semana para todos e vamos vencer mais uma semana, se Deus quiser, tá? Abraço para vocês.